Fala galera, beleza com vocês? Hoje a gente veio aqui para cumprir a nossa promessa que a gente fez para vocês, que inclusive teve gente cobrando a gente de falar sobre a marcação a mercado. Afinal de contas, o que é isso e por que ela é importante nos investimentos? O valor do seu investimento, ele tem várias óticas de ser observado. Você pode olhar de duas maneiras. Como assim? Parece um pouco confuso, mas a gente vai tentar explicar um pouco. Existem basicamente a marcação na curva e a marcação a mercado, tá? O que seria a marcação na curva? Marcar vem um valor, marcar valor, ou seja, definir o seu valor. No mercado financeiro a gente chama isso de precificação, mas não vamos aprofundar tanto nesses termos. Então, marcação na curva, curva de juros. Quer dizer, então, por exemplo, quando você compra uma CDB de um banco, você vai pegar lá, por exemplo, para 2 anos, uma taxa de 10% ao ano, por um prazo de 2 anos. Então, a cada dia para uma CDB, ele vai ser corrigido na taxa de juros que você contratou na hora que fechou seu investimento. Então, quando a gente fala marcação na curva, a gente está falando que vai ser isso. Você vai olhar para os 10% ao ano ali e vai aumentar o valor do seu investimento. Parece fazer todo sentido e realmente faz. E aí, então por que existe a marcação a mercado? Né? Tem a marcação na curva que é isso. A mercado seria, para a galera da renda fixa aí, pensando se você precisar do mercado, ou seja, você vai colocar o valor do seu investimento para perguntar para o mercado o quanto ele vale, tá? Então, se você está com uma CDB com prazo de 2 anos ali e 10% ao ano e você precisar vender ela, sair do investimento por algum motivo, você precisou de liquidez, que é o que a gente fala, você vai ter que vender para alguém. Porque, na verdade, o CDB, o banco que você contratou, ele só tem a obrigação de te pagar em 2 anos. Ele pode falar, não, você comprou 2 anos, então não vou te pagar agora. Então, você vai ter que vender para outra pessoa. E aonde você vai achar outra pessoa? No mercado. Por isso que o nome é marcação ao mercado. Você vai chegar lá, precisa vender, vai perguntar quem vai pagar mais, quem pagar mais vai comprar seu título. Então, veja como que o valor na curva pode ser diferente daquele valor que foi definido pelo mercado. E a gente falando assim talvez não fique tão claro. Então vamos colocar num exemplo prático aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos dizer que o Paulino ele quer comprar alguma coisa que daqui a 10 anos vai custar R$1.000. Aí ele pensa, pô, eu não tenho R$1.000, mas eu tenho uma grana aqui que eu posso investir hoje para daqui a 10 anos ter R$1.000. E ele vê que a taxa de mercado está 10% ao ano. Para isso, para ele ter R$1.000 daqui a 10 anos, ele vai precisar investir ali mais ou menos R$380 a 10% ao ano. Ele fez as continhas lá, foi lá e comprou um investimento com essa taxa. Aí vamos dizer que ele é um cara muito azarado. E 1 hora depois que ele comprou esse título, a taxa de mercado subiu para 11% ao ano. Poxa, uma pena, né? Ele podia ter conseguido uma taxa melhor, mas enfim, vai ter que dormir com isso, não tem jeito, ele fechou um contrato. No outro dia, vamos dizer que acontece alguma coisa, porque ele é muito azarado, e a bike dele quebra. E ele precisa de 300 e poucos reais para pagar o conserto da bicicleta dele. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir lá para resgatar esse título que ele comprou ontem, vai lá no site da corretora, na hora que ele abrir lá e pedir para resgatar, ele vai ver que o valor que ele pagou lá, foi de 380 ontem, hoje não vai ser mais 380. Ele vai ter perdido dinheiro. Por quê? Porque a taxa de juros no mercado subiu. Aí o que vai acontecer? Como ele vai ter que vender para um outro investidor, que aqui no caso pode ser eu, por exemplo, eu vou olhar para o título dele e vou falar, esse título aqui, ele está pagando 10% ao ano. Só que eu consigo agora no mercado 11%. Se eu for comprar um título que rende 11% para me dar R$1.000 daqui a 10 anos, eu não preciso investir 380 igual ele investiu ontem. Eu posso investir 350. Então eu não vou estar disposto a pagar o mesmo que ele pagou ontem, hoje, porque subiu 1% a taxa de juros, entendeu? E aí na hora que ele for resgatar, ele vai perder dinheiro. Entende como que isso funciona? Isso aqui dá para você expandir esse raciocínio para todos os títulos, entendeu? É claro, vai variar a questão de taxa, vai variar a questão de vencimento, mas a lógica é essa. Então, quando você investe em renda fixa, você tem que ficar ligado nisso, principalmente quando é pré-fixado, tá? Exatamente. O Carneirão aqui deu um exemplo prático do nosso dia a dia de um cara muito azarado, né? Mas pode acontecer, e na verdade acontece, no mercado financeiro. É a mesma lógica, galera, só complica o nome, mas é a mesma lógica. Por exemplo, um título pré-fixado do governo, ele vai ter que valer R$1.000 no vencimento. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, um título pré-fixado com vencimento em 2029, ele vai valer R$1.000. Então você vai pagar um valor hoje para lá em 2029 ele valer R$1.000. Concorda que se a taxa de juros sobe, o valor do título tem que ser menor, porque agora ele está corrigindo para um valor maior, entendeu? Então você tem um juros maior corrigindo em cima de um valor menor para dar os R$1.000. Ele não pode passar os R$1.000. E a mesma coisa vale por contrário. Se a taxa de juros cair, o valor do título no início vai ter que subir, porque agora você está corrigindo por um juros menor. Ele sempre vai estar travado em R$1.000 lá no final do vencimento. Por isso que são grandezas
inversamente proporcionais. Se a taxa de juros cai, o título sobe, porque ele tem que valer R$1.000. E se a taxa de juros sobe, o título cai. Por isso que nesse exemplo, se a taxa de juros subiu, o título caiu e você perdeu dinheiro. Mas ao contrário, você pode ganhar dinheiro também. Tem gente no mercado financeiro que vive especulando esse tipo de coisa e opera uma renda fixa como se fosse renda variável e pode ganhar dinheiro também. Mas lembrando, pessoal, que isso que o Paulino falou de pessoas que operam na renda fixa como se fosse renda variável, isso aí não é muito recomendado para quem não tem muito conhecimento do mercado, tá? No geral, se você vai investir em renda fixa, invista em renda fixa para você manter aquele título ali até o vencimento, tá? Porque aí você vai ter, primeiro, você vai conseguir se programar melhor, e segundo, você não vai estar exposto à volatilidade numa parte da sua carteira que não é para ser volátil, tá? Porque você já tem na sua carteira, ou deve ter na sua carteira, uma parte que é ali para as ações, para possivelmente derivativos, se você tiver um perfil mais arriscado. A renda fixa, ela é justamente para te dar mais solidez ali, te dar mais segurança. Então, se você tenta operar nela como se fosse renda variável, acaba que você vai ter uma volatilidade na carteira maior do que você deveria, tá? Então tá, por que a marcação a mercado é importante? O primeiro ponto é para trazer transparência, tá? Então, por exemplo, quando você investe num fundo de investimento, a gente falou lá no vídeo de renda variável de um fundo de investimento de renda fixa que era renda variável. O pessoal deve ter pensado, pô, mas qual é a lógica disso? A transparência é a lógica disso. Quando você coloca o dinheiro no fundo, o gestor vai comprar vários títulos de renda fixa lá dentro. Então, para ter uma ideia de quanto aqueles títulos realmente valem, porque ele poderia só colocar na curva e falar, ó, vale isso, mas está comprando um monte de porcaria. Então, para ter essa ideia, o mercado vai refletir essa ideia, entendeu? Ele vai precificar, ou seja, marcar o preço daquele ativo, dos investimentos que tem dentro do fundo, no mercado. Então, esse preço ele reflete mais a realidade se você precisar vender o investimento amanhã. E isso é muito importante porque isso protege o investidor, galera. Vamos dizer que se todos os investidores numa crise absurda quiserem resgatar o dinheiro que eles têm num fundo de renda fixa, o gestor daquele fundo ia ter que liquidar todos os ativos, todos os títulos que ele tem, e ele ia ter que vender no mercado. Só que se ele estivesse marcando o valor daqueles ativos na curva, na hora que ele fosse pagar os cotistas, ele não ia ter dinheiro para pagar todo mundo. Porque possivelmente aqueles ativos podem ter desvalorizado e as pessoas pedem um resgate lá que elas não vão receber. Então isso dá segurança para o investidor, essa transparência dá essa segurança para o investidor para ele ficar mais tranquilo, entendeu? Para ele poder se programar melhor. Então é muito importante ter a marcação a mercado. Agora você me pergunta, todos os títulos sofrem marcação a mercado? Não. Os títulos que vão ter essa diferença de preço dependendo da taxa de juros são os títulos que têm pelo menos algum componente deles ali, uma partezinha pré-fixada. Se for um título totalmente pós-fixado, tipo 120% do CDI, não tem marcação a mercado, tá? A marcação na curva e a mercado, na verdade, é a mesma coisa, então não importa. Agora, se o seu título é IPCA mais 2, você percebe que o 2 é uma parte pré-fixada, então ele vai sofrer marcação a mercado também. Se o seu título é totalmente pré-fixado, vai sofrer marcação a mercado também. Aqueles 10% ao ano, 12% ao ano. Então, se o título tem uma partezinha dele que é pré-fixada, ele vai sofrer marcação a mercado. Só que, é importante lembrar, quanto mais pré-fixado ele é, mais ele está sujeito a isso. Então, mais interferência da taxa de juros ele vai sofrer. Então, se um título é IPCA mais 2, ele vai sofrer menos marcação a mercado, né? Vamos dizer assim, menos marcação a mercado, do que um título que é 12% ao ano. Justamente porque a parte pré-fixada dele é menor. Então, pré-fixada é aquela parte que a gente já sabe que é definida previamente, fixada previamente, são os 10% ao ano. Então, quanto mais pré-fixado é o seu investimento, mais arriscado ele tende a ser. Na verdade, ele é, né? Perfeito. Mas exposto à marcação no mercado ele está. Mas então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, né? Se inscreve no canal. A ideia foi, a gente aprofundou um pouquinho mais em marcação a mercado. Talvez não possa ser tão intuitivo, a gente espera que possa ter ajudado. E é isso, qualquer coisa, só deixa no comentário que a gente responde. É isso. Deixa suas dúvidas aqui e a gente se vê semana que vem. Tamo junto.